Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite e feliz 2025 para você. É o nosso primeiro episódio do Comentários de Quinta de 2025. A gente queria dizer que a gente está muito feliz porque a gente está entrando no terceiro ano, né, ou na terceira temporada dos Comentários de Quinta, né? A gente repensou e decidimos continuar da mesma forma, com o mesmo formato. E Vimos que não tínhamos como melhorar. a gente falou em alguns vídeos atrás que daqui a pouco a gente vai fazer uns vídeos mais curtos ainda, porque a sociedade do espetáculo e da comunicação tá fazendo com que tudo seja mais rápido, mas né, a gente acaba tendo que se aprofundar de alguma forma, né? O mínimo possível, pelo menos, se aprofundar. Não tem como encurtar ainda mais os nossos vídeos. Bom, pessoal, a gente no primeiro episódio de 2025, a gente decidiu tratar de um caso do Supremo Tribunal Federal, sair um pouco da linha do Superior Tribunal de Justiça e trazer um caso do STF, que é o agravo regimental em recurso extraordinário número 1.488.237 do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro André Mendonça. E o caso, ele é um caso sobre tribunal de júri, certo? Que traz a questão que a gente já tratou, eu acredito, em algum momento do nosso comentário de quinta, desses 3 anos que a gente está fazendo, de questões relacionadas à pronúncia. E nesse caso aqui, o STF e o STJ, eles já entendem há muito tempo que a pronúncia, ela não... O que é a pronúncia, né? A pronúncia é a decisão do juiz da primeira fase do tribunal do júri que manda para o julgamento no plenário do júri, né? Nesse caso, essa decisão, ela tem algumas características diferentes das outras decisões, porque ela não pode trazer palavras muito detalhistas, não pode ser muito detalhada em relação ao caso, porque o caso quem vai julgar o mérito são os jurados, né? Os jurados eles não podem ser influenciados. Além disso, essa decisão ela não pode trazer algumas palavras de cunho pejorativo em relação ao réu, porque isso também pode trazer alguma influência aos jurados. E, além disso, a decisão de pronúncia ela não pode ser fundamentada única e exclusivamente, segundo os tribunais superiores, no que foi produzido em fase de investigação, né? A gente ainda tem aqui a problemática do artigo 155 junto com o 86, o 156 e 20 e 32, na verdade, do Código de Processo Penal, né, que junto esse combo ele traz a possibilidade ainda do juiz poder fundamentar a sua decisão com base no inquérito policial, na investigação preliminar. Mas, pelo menos em relação à pronúncia, é pacífico nos tribunais superiores que não se pode ter decisão de pronúncia baseada única e exclusivamente no que foi produzida apenas no inquérito policial, né, na fase de investigação. Nesse caso, foi fundamentada aqui também na tese fixada pelo STF no tema 154, né, e na súmula 279 do STF, que diz que não há possibilidade de analisar questões fático-probatórias. Nesse caso aqui, eu esqueci de dizer, mas complementando, foi um recurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Ele entrou com esse agravo em recurso extraordinário e houve a fundamentação com base na súmula 279, dizendo que o STF não poderia analisar questões fático-probatórias. Foi uma inversão. Normalmente é a defesa que é barrada por essa súmula, né? Nesse caso aqui foi o Ministério Público, né? E, por fim, entendeu-se que o ministro André Mendonça entendeu que não se admite pronúncia que só é baseada em provas colhidas na fase inquisitorial. André. Feliz ano novo. Aí você que nos acompanha já há 3 anos, você que nos acompanha há 2 anos, ele está começando a nos acompanhar agora. Ministro André Mendonça, acredito que debutando aqui no Comentário de Quinta. Acredito. Acho que não trouxemos ainda uma decisão do ministro terrivelmente evangélico, né? Diga de onde você veio e aonde que você chegou. O ministro André Mendonça acerta aqui.
Afinal de contas, E ele é um dos que mais concede habeas corpus. É. Eu queria enfatizar isso. O ministro André Mendonça, se eu não me engano, é top 3 ou é top 4 dos ministros do STF que concedem habeas corpus. Apesar de que aqui ele acaba não inovando tanto assim, né? Na verdade, a inovação da decisão é como o Marcos disse, é usar aquele instrumental preparado para barrar a defesa, agora para a acusação, mostrando aí um mínimo de tratamento isonômico ali, né? Quem vier aqui querer mexer em provas vai ter que contornar a súmula, senão vai dar problema. Eu chamo a atenção aqui, acrescentando aqui ao que o Marcos já comentou, que um dos argumentos trazidos pelo Ministério Público, e acaba sendo um argumento até corriqueiro para quem advoga com mais frequência, é que havia uma razão das testemunhas que deram depoimento em um sentido na fase policial estarem agora depondo em outro sentido. Porque, como o Marcos disse, que é uma pronúncia que ela se baseou exclusivamente em elementos de informação da fase de inquérito policial. Então, o Supremo já tem jurisprudência consolidada no sentido de que não pode. Consequentemente, ela foi reformada, né? E aí houve uma série de recursos, até chegar aqui no recurso extraordinário, e veja que era o Ministério Público aguerrido, porque ele não se deu por satisfeito. Ele foi até um recurso, até um agravo regimental no recurso extraordinário, e deu de cara com a porta. Mas voltando, eu dizia que o argumento aqui corriqueiro é que a mudança de depoimento das testemunhas na fase judicial é resultado do medo de represálias e, considerado todo o conjunto probatório, há prova suficiente para a pronúncia. Senhoras e senhores que nos assistem, as testemunhas podem ter medo e, por causa disso, lá em off, na delegacia, dizem uma coisa e em juízo dizem outra? Podem ter medo. Elas podem também não ter medo e simplesmente ter dito algo lá ou terem registrado algo que ela não concorda e agora está corrigindo? Pode também. Como é que a gente sabe? Investigando, provando, demonstrando. Quando o promotor de justiça chega e fala, ela está dizendo algo diferente porque está com medo. Ele está fazendo uma afirmação. É uma afirmação, é uma hipótese que ele precisa comprovar. Se ele comprova a hipótese, vou juntar aqui nos autos prints de ameaça que a vítima recebeu para ter que mudar o seu depoimento, por exemplo. Ele está trazendo ali indícios, elementos que corroboram com a sua hipótese. Se ele está dizendo só da cabeça dele, do que ele acha, do que ele pensa, da experiência dele, a validade disso aqui é perde zero. Epistemologicamente ou epistemicamente é perde zero. Perde zero. Tá? Ele vai dizer uma coisa, a defesa vai dizer outra e ponto. E ninguém é melhor do que ninguém aqui, pelo menos em teoria, certo? E aí acerta o ministro André Mendonça, né, quando ele não considera isso. Na verdade, eu acho até que ele poderia ter ido além. Claro, sabemos que o ministro André Mendonça não é da turma da epistemologia da prova penal, mas ele poderia aqui delicadamente ter dado um rela com classe aqui no... Estão com medo, por isso que mudaram. Mas não, preferiu dizer, não dá para revolver matéria probatória. Então, lá no final, diz que esta corte reconheceu, página 6, esta corte reconheceu possível a decisão da rejeição da denúncia de impronúncia, de absolvição sumária ou de extinção de procedimentos penais em habeas corpus e por qualquer instância de jurisdição, que acredito que tenha sido o caso aqui. E é até interessante essa informação, caso você não saiba, por entender aqui a versatilidade do habeas corpus, até mesmo para atacar uma decisão de rejeição da denúncia, de impronúncia, de absolvição sumária e que tais. Veja, aí eu fico pensando, porque os próprios tribunais superiores têm um problema com habeas corpus, né? Recentemente, vamos rejeitar muitos habeas corpus porque é incabível. O problema é que é o remédio que é mais versátil que tem. Isso. Porque ele está lidando com a liberdade. O criminalista, ele lida com a liberdade do seu cliente. E, assim, dentro do leque relativamente curto de recursos que a defesa tem. Exato. Para decisões interlocutórias. Na verdade, decisões interlocutoras urgentes, né? E decisões interlocutoras simples são irrecorríveis. Exato, não tem o que fazer. Exato. Né? Em que pese irrecorríveis, são potencialmente agressivíssimas ao réu. Isso é verdade. E é isso. E no mais, acho que acerta. Ministro André Mendonça, tal qual um relógio quebrado, ele acertou a hora dessa vez.
Eu queria enfatizar, pessoal, a questão da pronúncia, de como é feita a pronúncia aqui no Brasil. Eu falei mais cedo que a pronúncia ela é a decisão que manda para o plenário do júri, né? Mas ela ainda é maculada pelo princípio que não é princípio do indúbio pro societate, né? Que é aquele princípio que foi criado, na verdade não é um princípio, E né? já falamos também. Já falamos e aqui, comentamos. né? Que foi criado pela jurisprudência do Brasil, né? Dos tribunais superiores, né? E, na verdade, não há nenhum dispositivo em nenhuma legislação brasileira que dê base a esse princípio. Qual é o problema dele? É que, na dúvida, manda para o plenário do júri, como se lá no júri fosse resolver todas as questões processuais, inclusive, e de prova relacionado ao tribunal do júri. E por que eu estou falando disso? Porque eu acredito que o Ministério Público aqui, ele tá tão acostumado em tudo ir para júri que ele entendeu, não, mas veja, o conjunto probatório aqui, ele tem fundamento suficiente para mandar para júri. Então, o juiz que não mandou, ou o tribunal que não aceitou, enfim, a gente não sabe, né, profundamente como é que foi o caso, ele, né, ele não entendeu aqui que o conjunto probatório dá a ensejar que tem que ser decidido tudo pelo tribunal do júri. Então, eu acho que essa decisão aqui do ministro André Mendonça, ela acaba sendo muito mais profunda, né? A gente entra nas raízes da problemática do nosso processo penal, especialmente no que tange ao tribunal do júri, a decisão de pronúncia e ao princípio do indubio pro societate. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez por nos acompanharem e até o próximo episódio. Até o próximo e um ótimo 2025 para vocês.